tudo isso aqui que ele falou, eu quero deixar bem claro, é o ponto de vista da psicanálise. Para quem não sabe, o meu ponto de vista enquanto profissional, enquanto psicólogo, que utiliza principalmente como filosofia de escolha de intervenção e filosofia de escolha de teoria, a PBE, que é a Práticas Baseadas em Evidências, que é uma filosofia científica dentro das ciências da saúde, isso inclui medicina, psicologia, fisioterapia, nutrição, TO e várias outras coisas assim, um movimento mundial de meu Deus do céu, de cientificizar, meu Deus, eu acho que é isso. É, vamos lá, cientificizar o conhecimento e as práticas dentro das ciências da saúde, dentro das profissões que envolvem a saúde humana nos seus mais diferentes nas suas mais diferentes dimensões, nos seus mais diferentes aspectos, ok? Então, a gente utiliza isso com evidências científicas para guiar o nosso trabalho, buscando um menor grau de risco, um maior grau de eficiência, considerando as especificidades de cada indivíduo, o domínio da prática do profissional e várias outras coisas assim, ok? Dentro da psicologia, como eu trabalho com isso, eu preciso levar em consideração a ciência. E quando a gente está no manual de ética da psicologia, lá está escrito na nossa cara que todas as nossas práticas devem ser científicas. E depois de estudar muito tempo psicanálise, né, eu estudei por 4 anos psicanálise na faculdade, foi tempo pra caramba, gente, acreditem. A minha faculdade levou 5 anos e meio para completar, 4 desses eu estava estudando psicanálise, sabe? Ou pelo menos tendo algumas matérias de psicanálise todos esses semestres. Então eu conheci muita coisa de psicanálise. Por exemplo, o que ele falou ali sobre narcisismo primário está correto. O que Freud chamava de narcisismo primário era essa coisa de que os pais eles acabavam amando o bebê como se fosse a melhor coisa do mundo. Né? Então isso seria o narcisismo primário. E sim, existe um narcisismo secundário ali. O narcisismo secundário para o Freud era a ideia que os pais eles projetavam nos seus filhos a questão de o que eles gostariam para eles, né? Então eles imputam seus sonhos nos filhos, né? Ah, ele vai crescer e vai ser médico. Ah, ele vai crescer e vai ser muito organizado, vai ser uma boa pessoa, vai ter os mesmos valores que eu e projeta no filho. Então esse é o narcisismo primário e o secundário para o Freud. Tá bom? Então eu sei muito sobre psicanálise, sei sobre teorias psicodinâmicas, que são as que vieram da psicanálise, estudei um pouco de Lacan, estudei um pouco de Jung, né? Então é o seguinte, apesar de tudo isso, eu considero tranquilamente, mas como eu falei, isso a gente pode discutir outro dia, a psicanálise como não sendo científica. Eu colocaria a psicanálise junto com a teoria da qual eu era atuante no início da minha formação, no final da minha formação e no início da minha prática, né, enquanto psicólogo, depois da faculdade, que era fenomenologia existencial, como sendo as menos científicas que tem. Essa linha da fenomenologia existencialista, humanista, etc., gestalt terapia, psicanálise, psicodinâmica, são as menos científicas que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Porque são as que têm um menor grau de eficácia comprovada, ok? Isso sobre psicanálise, tu pode reagir ao Greg News sobre psicanálise. Então, eu gostaria muito, mas eu sei que é bem longo, né? E é uma parada bem interessante. E o que acontece, né? A psicanálise, e até essa linha que eu usava no começo, que é a fenomenologia existencial, elas têm muito psicologismo, tem muitos saltos lógicos que são impossíveis de serem comprovados cientificamente. E quando você está aplicando muitas coisas, tratando da saúde de pessoas, às vezes uma pessoa que está tentando suicídio, e você não consegue ter a menor comprovação de que aquilo funciona, você está correndo risco, né, de fazer uma piora com aquela pessoa, ou no mínimo, se aquilo tivesse um neutro, você está perdendo o tempo dela e tirando a oportunidade dela de estar recebendo um tratamento mais efetivo, o que pode ser extremamente danoso, porque inclusive ela pode desistir de tentar psicologia, de tentar
qualquer coisa posteriormente nesse sentido. Ok? E Vitor, seja bem-vindo aí. Bom saber que você está assistindo, cara. Espero que você curta aqui a nossa live de hoje e que você possa se divertir também. Super interaja, tá? É... Mesmo que você discorde de mim, tô aqui para trocar uma ideia com o pessoal também. Então, sim, o meu posicionamento, né, inclusive é, o que dava para se aproveitar, tem coisas dentro da psicanálise, tem coisas dentro da fenomenologia existencial ou a humanista que são aproveitáveis e que são comprovadas cientificamente hoje em dia, mas que elas já foram completamente aproveitadas pelas linhas mais modernas, ok? As linhas mais modernas já pegaram o que é de útil, eficaz e científico das linhas originais. E o restante vai ficando para a história. Tanto que existem poucos países em que a psicanálise é uma abordagem que ainda é aplicada e ensinada nas faculdades, como algo para você fazer uma prática clínica. A gente tem o Brasil, a gente tem a Argentina, a gente tem a França, que tem uma tradição mais forte de psicodinâmica, né? Inclusive, eu cito um psicólogo do trabalho chamado De Jurs, que é um psicólogo psicodinâmico lá da França no meu livro. Okay? O trabalho do De Jurs é maravilhoso em vários sentidos. Não estou falando que tudo se perde, né? Como eu falei, tá no meu livro, inclusive uma citação a um psicólogo da psicodinâmica francês, ok? Então não estou falando que tudo vai para o lixo. Mas, fora esses países e mais um punhado, no restante do mundo, a psicanálise ela é estudada na graduação de psicologia dentro da matéria de história da psicologia, ok? Ela já é considerada desse jeito. Aqui eu vou colocar mais uma coisa, né? Eu acredito também que seria interessante que a psicanálise se desmembrasse de uma vez da psicologia. Já falei sobre isso um pouquinho lá no meu Instagram. Aqui no Brasil, ela é meio desmembrada da psicologia. Por exemplo, o código que eu faço o tributo das minhas notas fiscais é de psicologia e tem um código diferente na prefeitura para psicanálise. Ou seja, os impostos consideram psicologia e psicanálise como coisas diferentes, apesar da gente ter aulas de psicanálise dentro da faculdade, o que é bizarro. No Brasil, para você ser psicanalista, você precisa fazer um curso de psicanálise, você não precisa se formar como psicólogo. Então já é mais ou menos uma coisa diferente. Mas mesmo assim, a gente ainda aprende psicanálise dentro da faculdade por muito tempo. Como eu falei, eu passei 4 anos estudando em todos os semestres, tendo pelo menos uma matéria de psicanálise, né? Dos 5 anos e meio de faculdade, ou seja, quase minha faculdade inteira eu estava vendo alguma coisa de psicanálise, né? E a fenomenologia existencial é a mesma coisa nesse sentido também.